O milagre que mudou a vida de Felipe, quando a fé venceu o impossível. Felipe sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, ele sustentava a família como motorista de aplicativo em São Paulo, enfrentando madrugadas frias e trânsito caótico para garantir o pão de cada dia. Mas há um ano, uma dor insuportável no abdômen começou a tirá-lo do sério. No início achou que era apenas uma indigestão, mas com o tempo, a barriga inchou tanto que parecia que ele estava grávido. Os médicos fizeram exames, receitaram remédios, mas nada resolvia. Até que um dia, após uma ultrassonografia, o diagnóstico caiu como uma bomba: hidropsia abdominal severa, possível cirrose avançada. Precisamos internar imediatamente. Felipe sentou na cadeira do consultório com as mãos trêmulas. Como ia pagar um tratamento tão caro? Como ia deixar a esposa, Ana, e os 2 filhos pequenos sem sustento? As contas já estavam atrasadas, e agora aquela notícia parecia o fim de tudo. Naquela noite, chorando no quarto, ele ouviu a voz da esposa que, mesmo com os olhos cheios de lágrimas, segurou sua mão e disse: Felipe, meu amor, eu ouvi falar de uma igreja onde Deus faz milagres. A Universal. Vamos tentar? Não temos mais nada a perder. No domingo seguinte, eles entraram pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus, na zona leste de São Paulo. O lugar estava cheio, o louvor era vibrante, e Felipe sentiu algo diferente no ar. Uma paz que não fazia sentido diante do desespero que carregava. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre fé e libertação, Felipe não conseguiu segurar as lágrimas. Deus não desistiu de você. O pastor gritou, apontando para a plateia. O inimigo quer te roubar a saúde, a família, a alegria, mas hoje é o dia da sua vitória. No final do culto, houve um chamado para os que precisavam de um milagre. Felipe, com vergonha, hesitou, mas Ana o puxou pelo braço. Vai, meu amor. Deus está te esperando. Tremendo, ele subiu ao altar, onde pastores ungidos impuseram as mãos sobre ele e começaram a orar com autoridade. Saia a doença em nome de Jesus. Este corpo é templo do Espírito Santo. Felipe sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Quando o pastor ungiu sua testa com óleo consagrado, ele caiu de joelhos, chorando sem controle. Você está livre, o pastor declarou. Mas não pare aqui. Participe da corrente de oração, venha às vigílias, seja fiel nos dízimos e ofertas. Deus honra quem o honra. Felipe não entendia muito sobre fé, mas algo dentro dele havia mudado. Ele começou a frequentar a igreja todos os dias. Participou da corrente do deserto, onde centenas de pessoas oravam juntas em voz alta, clamando por milagres. Nas vigílias de sexta-feira via pessoas sendo libertas de vícios, doenças e até de espíritos malignos. Os testemunhos no altar o emocionavam. Eu estava com câncer e Jesus me curou. Minhas dívidas foram pagas milagrosamente. Felipe acreditava que se Deus fizesse aquilo por eles, poderia fazer por ele também. Ana, mesmo com pouco dinheiro, separava o dízimo e as ofertas com fé. Deus não precisa do nosso dinheiro, Felipe. Ele quer o nosso coração. Quando damos com alegria, Ele abre as janelas do céu. E foi o que fizeram. Em uma campanha de fé chamada A Fogueira Santa, onde os fiéis escreviam seus pedidos em um papel e queimavam como símbolo de entrega a Deus, Felipe escreveu: Senhor, cura minha barriga. Não deixe meus filhos ficarem sem pai. Em nome de Jesus. E jogou o papel nas chamas, sentindo que estava selando um pacto com Deus. 3 semanas depois do primeiro culto, Felipe acordou com uma sensação estranha. A barriga não doía mais. Ele se olhou no espelho e notou que o inchaço havia diminuído visivelmente. Correu para acordar Ana. Me sinto diferente. Acho que Deus me curou. Ela, incrédula, tocou sua barriga, que antes parecia uma bola de futebol, e sentiu que estava quase normal. No mesmo dia, eles voltaram à igreja. O pastor, ao vê-lo, sorriu. Deus é fiel. Agora vá ao médico e traga o testemunho. O laudo médico deixou até os médicos boquiabertos. Remissão total da hidropsia. Não há mais sinais de líquidos anormais. Os exames estão normais. O médico, sem explicação científica, apenas balançou a cabeça. Isso não é comum. Você teve sorte. Mas Felipe sabia, não era sorte. Era Deus. No culto seguinte, Felipe subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele segurou o laudo médico no alto e gritou: Eu vim aqui doente, quase morrendo, e Deus me curou. Não foi remédio, não foi médico, foi a fé, foi a oração, foi a unção desta igreja. A congregação explodiu em aplausos e glórias a Deus. Muitas pessoas choravam, outras corriam para o altar clamando por seus próprios milagres. Hoje Felipe é um homem transformado. Não só a doença foi embora, como ele recebeu uma promoção no trabalho e suas finanças se estabilizaram.
Mas a maior mudança foi no coração. Aprendi que Deus não nos abandona. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está lá, esperando a gente dar o primeiro passo de fé. A Universal me ensinou que milagre não é sorte, é obediência, é persistência, é crer mesmo quando não vemos. Agora toda semana Felipe está na igreja, ora na corrente e participa das campanhas. Dá seu dízimo com alegria e leva outras pessoas para conhecerem aquele lugar onde Deus opera o impossível. Se Deus fez por mim, pode fazer por qualquer um, ele sempre diz com os olhos brilhando. Basta acreditar. E assim, mais uma vida foi mudada pela fé. Mais um milagre foi escrito na história da Igreja Universal do Reino de Deus, onde Deus continua provando, todos os dias, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um dia, enquanto Felipe orava na corrente de intercessão, uma mulher chamada Marisa se aproximou dele com lágrimas nos olhos. Ela tinha ouvido seu testemunho em um culto e não conseguia tirar da cabeça a história daquele homem que Deus havia tirado das trevas. Eu também preciso de um milagre, ela confessou com a voz trêmula. Meu filho, o Lucas, está viciado em drogas há 5 anos. Já tentei de tudo, clínicas, médicos, até amarrações, mas nada adiantou. Agora só Deus pode salvar ele. Felipe sentiu o coração apertar, mas também uma paz estranha. Ele se lembrou das vezes em que achou que não tinha mais jeito, das noites em que pensou em desistir. Marisa, se Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a do seu filho. Mas você precisa fazer como eu fiz. Vir para a igreja, orar, jejuar e não desistir, mesmo que pareça impossível. Ela sentiu enxugando as lágrimas. Naquela mesma noite Marisa voltou com o marido, e juntos eles se ajoelharam no altar. O pastor orou com autoridade, quebrando toda a maldição em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é o Deus que libera os cativos. Ele clamou, enquanto a congregação respondia em uníssono. Amém. Os dias se passaram, e Marisa não viu mudança imediata. Lucas continuava sumido, e as notícias que chegavam eram sempre ruins. Mas ela não desistiu. Toda terça-feira estava na igreja, jejuando e orando. Toda sexta participava da corrente do Espírito Santo. E toda vez que a dúvida batia, ela se lembrava do Felipe, aquele homem que Deus tinha ressuscitado das drogas e da depressão. Até que numa madrugada o telefone tocou. Era Lucas do outro lado da linha, a voz quebrada. Mãe, eu tô numa rodoviária. Não aguento mais essa vida. Eu quero voltar para casa. Marisa não acreditou no que ouvia. Filho, é você mesmo? Sou eu, mãe. E dessa vez, é pra valer. Eu quero mudar. Quando ele chegou, estava magro, abatido, mas nos olhos havia um brilho diferente, um pedaço de esperança. Marisa o abraçou forte e, sem dizer nada, o levou direto para a Universal. Lá, Lucas ouviu pela primeira vez que Jesus era a única saída. Ele chorou no altar, entregou a vida e começou a frequentar os cultos. Não foi fácil. As tentações vinham, as crises de abstinência eram fortes, mas dessa vez ele não estava sozinho. Os obreiros o visitavam, oravam com ele, e a cada culto, Lucas sentia uma força nova. Até que 3 meses depois, ele subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Eu pensava que nunca ia sair dessa. Mas Deus me tirou do lixo e me colocou aqui de pé com uma família com um propósito. Hoje, eu sou livre. A igreja explodiu em glórias a Deus. Marisa, que antes chorava de dor, agora chorava de alegria. E Felipe, lá nas primeiras fileiras, sorria, sabendo que aquela era mais uma prova de que Deus usa as pessoas que Ele libera para libertar outras. Isso aqui não é religião. Não, ele murmurou para um irmão ao lado. Isso aqui é Deus agindo. E Ele não para. E assim como uma pedra jogada no lago, o milagre de Felipe continuou fazendo ondas, transformando vidas, restaurando famílias e provando mais uma vez, que na Universal, quando a fé encontra a obediência, o impossível se torna real. Porque Deus não muda. Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia, abre prisões, seca mares e ressuscita sonhos. Basta crer. No domingo seguinte, a igreja estava ainda mais cheia. A notícia do milagre de Felipe tinha se espalhado como fogo, e muitas pessoas que antes só passavam na porta da Universal agora entravam com esperança nos olhos. Entre elas estava o senhor Antônio, um homem de quase 70 anos, arrastando os pés com dificuldade. Ele sofria de uma doença degenerativa que os médicos tinham dito ser sem cura. Sua filha, Cláudia, o trouxe até ali depois de ouvir o testemunho de Felipe na rádio. Pai, se Deus curou aquele homem, Ele pode curar o Senhor também, disse Cláudia, segurando o braço do pai com firmeza. Antônio apenas balançou a cabeça, cético, mas não resistiu. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para virem à frente, ele hesitou. Mas algo dentro dele, uma voz que há muito não ouvia, o impulsionou.
Com lágrimas nos olhos, ele se levantou e, apoiado na bengala, caminhou até o altar. Enquanto o pastor orava, Antônio sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Não era dor, não era formigamento, era como se algo pesado estivesse saindo dele. De repente suas pernas, antes rígidas, amoleceram. Ele tentou se mover e, para seu espanto, a bengala caiu no chão. Sem pensar, deu um passo. Depois outro. E outro. Eu tô andando! Gritou, a voz quebrada pela emoção. Meu Deus, eu tô andando sem dor. A igreja inteira se levantou. Gritos de glória a Deus enchiam o ar. Cláudia correu para abraçar o pai, chorando sem parar. Antônio, que há anos não conseguia nem se ajoelhar, agora pulava de alegria como um menino. Isso não é coincidência, não, disse o pastor, emocionado. Isso é Jesus operando. O mesmo Deus que libertou Felipe está aqui hoje. E não parou por aí. Naquela mesma semana, uma jovem chamada Ana, que lutava contra uma depressão profunda há anos, chegou à igreja arrastada pela irmã. Ela não acreditava em mais nada, mas quando ouviu os testemunhos e sentiu a unção do Espírito Santo, algo dentro dela quebrou. As correntes da tristeza se romperam, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu paz. No final do culto, ela foi batizada nas águas, saindo da igreja com um sorriso que não via há anos. Felipe, que agora servia como obreiro, olhava tudo aquilo com os olhos brilhando. Ele sabia muito bem o que era ser tirado do fundo do poço. Cada vida transformada ali era como um eco da sua própria história. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, disse ele a um grupo de novos visitantes depois do culto. Se Ele fez por mim, pode fazer por vocês também. E assim, a Universal continuava sendo um lugar onde o sobrenatural se tornava natural, onde pessoas comuns encontravam um Deus extraordinário, onde o impossível perdia a força diante da fé, porque milagre chama milagre, e quando uma vida é tocada, outras são alcançadas. A história de Felipe não era só dele, era de todos que, como ele, ousaram crer que Deus ainda fala, ainda age, ainda transforma. E ele não para, nunca para. Naquela mesma semana, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal arrastando mais do que os pés cansados de uma jornada de ônibus até ali. Ela carregava um peso que ninguém via, mas que a esmagava por dentro, um diagnóstico médico sem esperanças. Os médicos tinham sido claros. Seu filho de 7 anos, Lucas, tinha uma doença rara no sangue, e as chances de sobrevivência eram mínimas. Prepare-se para o pior, disseram. Mas Marisa não estava disposta a aceitar aquilo como resposta final. Ela tinha ouvido falar da Universal por uma vizinha que insistia, lá, Deus ainda faz o que a medicina não pode. No início duvidou. Como um Deus que nunca tinha visto poderia mudar algo tão concreto quanto exames e laudos? Mas o desespero a levou até a porta da igreja, e foi ali que Felipe a viu pela primeira vez. Ele reconheceu aquele olhar perdido, aquela postura de quem já tinha chorado todas as lágrimas possíveis. Sem dizer nada, aproximou-se e estendeu a mão. Primeira vez aqui? Perguntou com uma voz calma que parecia carregar uma certeza tranquila. Marisa assentiu, segurando com força a bolsa onde guardava as últimas receitas médicas do filho, como se elas fossem uma prova de que sua dor era real. Eu também cheguei aqui sem esperança, Felipe continuou, baixando a voz como se estivesse compartilhando um segredo. Mas aprendi uma coisa, Deus não olha para o que os homens dizem que é impossível. Ele olha para quem ainda tem coragem de acreditar. Marisa quis argumentar, dizer que sua situação era diferente, que não era só uma questão de fé quando a vida de um filho estava em jogo. Mas algo naqueles olhos do obreiro, uma mistura de paz e convicção, a fez calar. Talvez, só talvez, ela pudesse tentar. No culto daquele dia, quando o pastor fez o apelo para quem precisava de um milagre, Marisa levantou a mão trêmula. Não foi um gesto de fé inabalável, mas de desespero que se rendia à última possibilidade. Quando oraram por ela, sentiu algo estranho, uma calma que não vinha de si mesma, como se uma mão invisível segurasse seu coração e sussurrasse, confie. Nos dias seguintes, ela voltou. E voltou de novo. Levou Lucas, mesmo com medo de que o menino, fraco e pálido, não aguentasse a viagem. Mas algo mudará dentro dela. Já não era só o medo que a movia, mas uma centelha de esperança que crescia a cada testemunho que ouvia, a cada mão estendida em oração. Até que numa terça-feira à noite, durante a corrente de milagres, o pastor parou no meio da oração e apontou para Lucas, que estava nos braços da mãe. Deus está curando esse menino agora, declarou com uma autoridade que fez o templo estremecer. Marisa sentiu o corpo do filho tremer levemente, como se uma corrente elétrica o percorresse. Então, Lucas abriu os olhos, aqueles olhos antes opacos pela doença, e olhou para ela com um brilho que não via há meses.
Mãe, eu tô com fome, disse ele, fraco, mas com uma clareza que a deixou sem ar. Era a primeira vez em semanas que o menino pedia comida. E não parou por aí. Nos dias seguintes, as manchas roxas em sua pele começaram a desaparecer. Os exames que antes mostravam números assustadores começaram a melhorar de forma inexplicável. Os médicos perplexos disseram que era uma remissão espontânea, mas Marisa sabia a verdade. Aquele não era um milagre da medicina. Era a mão de Deus respondendo à fé que ela, mesmo com medo, tinha escolhido exercer. Quando voltou à Universal para dar seu testemunho, foi Felipe quem a recebeu no púlpito com os olhos úmidos. Ele sabia muito bem o que era ver Deus transformar o luto em dança, o desespero em gratidão. Isso aqui não é sorte, não é coincidência, disse ele, segurando o microfone enquanto Marisa abraçava Lucas, agora corado e sorridente. Isso é Deus provando que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que ele não mudou. E enquanto o templo explodia em glórias e lágrimas, mais alguém na plateia sentia algo se quebrar dentro de si. Um homem no fundo, com as mãos trêmulas e o rosto marcado pelas cicatrizes de um vício que o destruía, olhou para aquele menino curado e pensou, se Deus fez isso por ele, será que pode fazer por mim? A história de Marisa e Lucas não era só deles. Era mais uma prova de que na Universal, o sobrenatural não era exceção, era regra. Que cada vida transformada se tornava uma semente plantada no coração de quem ainda duvidava. Porque milagre mesmo é isso, uma fé que contagia, uma esperança que se multiplica, e um Deus que nunca, jamais, desiste de ninguém. E a história continua. Sempre continua. O homem no fundo do templo se chamava Roberto. Há anos ele lutava contra o álcool, um vício que já lhe havia tirado o emprego, a família e até a dignidade. As mãos tremiam não só pelo desejo da bebida, mas pela memória das noites frias nas ruas, dos olhares de desprezo, das promessas quebradas. Ele havia entrado na Universal arrastado por um amigo, mais por desespero do que por fé. Não tenho nada a perder, pensou. Mas agora, vendo aquele menino andar, algo dentro dele gritava, isso pode ser meu também. Enquanto o coro entoava um hino de vitória, Roberto sentiu as lágrimas escorrerem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma esperança que ele achava morta. Ele se levantou, ainda hesitante, e deu um passo à frente. Depois outro. E outro. Até estar diante do altar, de joelhos com as mãos estendidas para o céu. Senhor, se o Senhor curou esse menino, me cura também. Sua voz quebrou, mas a oração saiu do fundo da alma. Eu não aguento mais essa vida. Eu quero ser livre. O pastor que estava no altar não o conhecia, mas ao vê-lo ali quebrantado, colocou a mão em seu ombro e começou a orar com autoridade. Não foram palavras bonitas ou longas. Foram palavras cheias de fé, como se já vissem a vitória. Em nome de Jesus, esse vício quebra agora. O sangue de Cristo te purifica, te libera, te restaura. Você não é mais escravo, você é filho de Deus. Roberto sentiu algo estranho acontecer. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi como se uma corrente invisível se rompesse dentro dele. Uma paz que ele não conhecia há anos encheu seu peito. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu fome não pela bebida, mas por algo maior. Fome de Deus. Quando ele se levantou, não estava mais sozinho. Vários irmãos o abraçaram, alguns chorando com ele, outros sorrindo como se já soubessem que algo grande havia acontecido. Um deles, um ex-viciado como ele, sussurrou em seu ouvido. Hoje você nasceu de novo, irmão. E isso aqui é só o começo. Nos dias que seguiram, Roberto voltou à igreja. Não por obrigação, mas por necessidade. Cada culto era um novo passo na sua libertação. Ele começou a servir, a ajudar outros que chegavam quebrados como ele. Sua família, que há anos havia desistido, começou a notar a mudança. Primeiro foi um telefonema da filha, depois uma visita da esposa. Pouco a pouco, os laços foram se reconstruindo. Um domingo, alguns meses depois, Roberto subiu ao altar não mais como um homem destruído, mas como um testemunho vivo. Com a voz firme e os olhos brilhando, ele contou sua história. Eu vim aqui achando que não tinha mais jeito. Mas Deus me mostrou que ele não só tem um jeito, como faz o impossível. Hoje eu sou livre, minha família está de volta, e eu tenho um propósito. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. E enquanto ele falava, lá no fundo do templo, outro alguém ouvia. Uma mulher com o rosto marcado pela dor de uma doença que os médicos haviam desistido de tratar. Ela olhava para Roberto, depois para Lucas, que agora corria pelo templo saudável, e pensava, se Deus fez isso por eles, porque na Universal o milagre não para. Ele se multiplica. Cada vida transformada vira uma prova de que quando Deus age, nada é impossível. E a história continua. Sempre continua. E foi então que ela sentiu algo diferente.
Um calor no peito, como se uma mão invisível apertasse seu coração e sussurrasse: levante-se. As lágrimas escorriam enquanto ela se arrastava até o altar, tremendo mas determinada. Não havia mais medo, só uma fé que nascia como uma chama em meio à escuridão. Quando as mãos do pastor se apoiaram em sua cabeça, ela não ouviu palavras, sentiu uma corrente de paz invadir cada fibra do seu ser. Os espasmos que a torturavam por anos cessaram. A dor, que era sua sombra, evaporou como névoa ao sol. E quando abriu os olhos, não foi com lágrimas de sofrimento, mas de espanto. Ela estava curada. Os médicos depois chamariam de remissão inexplicável. Ela sabia a verdade. Deus havia escrito seu nome na lista dos impossíveis que ele torna possíveis. Reflexão final. A vida nos ensina que às vezes o milagre não é só a cura do corpo, mas a restauração da alma. Roberto recuperou sua família, Lucas ganhou saúde, e aquela mulher reencontrou a esperança. Mas o maior milagre? Perceber que Deus não escolhe os merecedores, Ele escolhe os que creem, mesmo quando a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Lição de vida. Se você está lendo isso hoje e acha que seu caso é sem solução, lembre-se, Deus não trabalha com limites, trabalha com propósitos. O que parece o fim para você pode ser apenas o início da sua obra. Não desista antes do milagre. Porque na Universal, e na vida, a história de transformação nunca termina. Ela só espera por você para continuar.